Estamos de volta no nosso programa Trocando Ideias, conversando com você que está em casa, com você que está aqui conosco, participando do programa, enfim, conversando entre nós sobre coisas que é importante para a nossa casa, nossa vida e nossa família. Como eu prometi, deixa eu apresentar o povo bonito que está aqui participando conosco hoje do programa Trocando Ideias. Quem é de Valparaíso, no Goiás, está lá no fundo aquele casal bonito, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Quem é de Irarará, na Bahia, Irarará, que é o nome? Irará. Irará. Coisa boa, tá lá de Irará, na Bahia. Manaus, Amazonas, onde é que tá Manaus? Olha ali, o casal lindo de Manaus. Viçosa. Viçosa em Alagoas. Coisa boa, eu conheço Viçosa de Minas, mas tem Alagoas também, né? Casal bonito, muito obrigado. Quem está aí de Monte Alegre, Santo Antônio de Pádua, no Rio de Janeiro. Olha lá, outro casal maravilhoso. São Carlos, São Paulo. Onde é que... Ah, eu acho que foi tomar água e não voltou, né? São Carlos, cadê você? Petrópolis, no Rio de Janeiro, tá ali. Deus te abençoe, querida. Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Tá aí, ó, vocês representando essa cidade muito abençoada por Deus. Deus abençoe Santa Maria. Barra Bonita, São Paulo. Ó. Ah, mas tá metade do povo aqui. É Barra Bonita. Não ficou ninguém na cidade, não? Vem todo mundo pra cá? Você corre o Tietê. O prefeito tá sabendo que vocês abandonaram a cidade? Coisa boa, obrigado, Barra Bonita, em São Paulo. Aracaju e Sergipe, cadê Aracaju? Alô, Aracaju? Aracaju tá escondido. Se correu ali, se escondeu ali atrás, gente. Foi comer um caju escondido aí, né, Aracaju? Muito obrigado, Aracaju, tá aí conosco também. São Paulo, capital. Quem é da capital paulista? Tá ali. Deus abençoe, bem-vindo. Conceição da Aparecida, Minas Gerais. Casal abençoado, obrigado vocês. Itapevi, São Paulo, tá aí também. Coisa boa. E Mercedes... É Mercedes da Água Limpa, Minas Gerais? É isso? Cadê? São vocês aqui? É mãe, filha, irmãs? O que são? Mãe e filha, que coisa boa. Deus abençoe. Sejam muito bem-vindas. E Vila Velha, no Espírito Santo. Onde é que está Vila Velha? A senhora é lá de Vila Velha. Já fui visitar. Quanta gente querida que é uma canção nova aí, né? Em Vila Velha. Se reconstruiu aí depois das chuvas. Que bom que vocês estão aqui, tá? Muito obrigado mesmo. Olha, uma outra novidade, já há um tempo que a Canção Nova lançou e é sempre nova para nós, é o livro do diácono Paulo Lourenço, Amor e Aliança Conjugal. O diácono está aqui, pode falar mais para nós dessa obra maravilhosa que com certeza foi escrito para quem quer viver ou vive a aventura de se amar, né, diácono? Então, esse livro nasce de um estudo, uma pesquisa que eu fiz quando eu estava fazendo a faculdade de teologia, sobre o que diz a Gaudium et Spes, é um documento do Concílio Vaticano II, que fala sobre o amor conjugal, a família, o matrimônio. Então, eu desenvolvi o tema do encontro. Para falar, você adquirindo esse livro, você vai ajudar a Canção Nova, todos os direitos autorais são da Canção Nova. Eu escrevi sobre o encontro de duas pessoas. Então, eu começo a falar do encontro entre humanos, e os humanos têm as suas diferenças, as suas ambiguidades, as suas qualidades, e um encontro para o amor. Então, um homem e uma mulher que se conhecem e que querem viver juntos para a vida partilhada, é um capítulo. Depois eu vou tratar do tema da sexualidade dentro do matrimônio, aprofundando um pouco isso, o que diz a igreja. Tem um documento da igreja que diz assim que a vida sexual dentro do casamento é um bem, é um dom, é uma graça para o casal. E também depois eu parto, e aí é o coração do livro, para falar de afetividade, da forma de abordar, do carinho, do jeito de se tratarem, da forma de se dialogarem, como viver o amor com atitudes afetivas. Hoje o mundo é muito frio, as pessoas não se tocam mais, as pessoas não têm mais essa forma de abordar o outro com carinho. Então, eu trabalhei isso no meu livro, e aí depois o miolo do livro eu vou falar da aliança, do matrimônio, do que diz a igreja com relação à fecundidade, o que é ser pai, ser mãe, a graça que é viver a dois diante de Deus. E aí, no terceiro capítulo, eu falo sobre espiritualidade. Bom, já estou contando o livro inteiro, né? Mas compre o livro, dê para o casal, né? Tá. Deixa o segredo. Espiritualidade, que eu falo do livro, eu trato da minha vida. Então, eu 30 anos de casado, então aqui a minha história. Boa. Né? Você que está em casa, então,
adquira, é muito simples, é só ligar para nós, 12-3186-2600, para que você possa saborear essa bela obra. Deixa eu falar da Paulo capa do livro. Esse livro tem essa capa aqui, parece um casal dançando, suave, né? Ao vento, com alegria e um sol atrás. Isso diz assim, que o casamento tem que ser leve, padre. Tem que viver com harmonia, assim, tranquilidade, sem pesos. O amor é algo leve, suave, como um casal dançando ao vento. E precisa de um sol, né? O sol que é Cristo. Iluminando, né? Iluminando o amor. Coisa boa. Vamos, então, para as próximas perguntas. Tem pergunta para quem, minha querida? Para a Elaine. Vamos lá. A Eduarda, de Brasília, tem uma filha de 8 anos e que já quer ter um celular. Ela quer saber qual é a melhor idade para dar um telefone à filha, uma vez que outras crianças já fazem uso do mesmo. Então, eu vou dizer, esse é o grande dilema dentro das famílias, ter ou não ter. A gente fala em segurança, claro que é um item que pode ajudar. Né? Ok, segurança, vai para a escola, precisa se comunicar com os pais. A gente vê cada vez mais cedo a inserção do tablet, de coisas eletrônicas para a criança. Eu diria que é muito bonitinho, ele sabe usar. Claro que ele sabe usar, ele vê você usando e ele repete movimentos, né? A gente fala desde o bebezinho que começa lá, você acha bonitinho ele mexendo no telefone. Mas eu diria assim, entenda para que o uso, quais as ferramentas que você vai liberar para o uso, que é importante, né? Porque às vezes a criança tem ali um acesso livre no celular e começa a baixar aplicativos. Então, talvez seja uma forma assim, olha, você vai ter um crédito e você vai ter que administrar. Então, essa é uma forma também de você ensinar a criança a administrar o recurso que ela tem. Se for necessário. Né? Se for necessário. Essa coisa que a gente ouve, eu tenho, todo mundo tem que ter, a gente pegou esse hábito ultimamente que, então, né, se eu pulo, todo mundo pula. E isso acaba sendo uma arma, né? Porque o pai não consegue justificar para o filho que, olha, eu não posso te dar o tênis X, eu não posso te dar a bolsa Y. Mas todo mundo tem. Lembra que eu falei num dos blocos, né? É a necessidade de você estar inserido. Então, se você optar por dar, pense em como você vai dar, o tipo de aparelho. Uma criança de 8 anos não precisa de um super mega aparelho, né? De última geração. De última geração. Outro dia uma mãe falava assim, o menino de 12 anos, ele precisa de um celular, que era um celular super caro, na época era uma coisa de R$ 2.500 o aparelho. E eu falei, você tem certeza que teu filho precisa disso? Você tem certeza? Ou você precisa mostrar para alguém que você pode dar a ele, ou ele precisa se exibir com aquilo. Porque eu diria que é até um risco você colocar um celular tão caro na mão de uma criança, né? Visto o próprio aspecto segurança. Então, se pergunte, converse com teu esposo sobre isso e dê limite. E explique para a criança. Você tem um crédito assim, você vai usar de tal forma. E procure monitorar. Né? Quais aplicativos ela usa, se é um telefone que você tem acesso a aplicativos. Porque no momento que ele tem internet livre acesso, é um mundo que você tem na mão. Né? Interessante? Interessante. Não pode substituir, por exemplo, a educação. Porque muitas crianças se perdem com isto aqui, que passam horas, né? E vão perdendo o foco. E aí a gente começa a entrar no aspecto viciante da coisa. Claro que nós usamos, eu estou aqui no programa recebendo a todo momento contatos por aqui. Mas a gente pergunta, será que, de fato, com 8 anos é necessário? Outro dia a gente até discutia isso aqui, né, no Instituto. Como é difícil para uma família administrar a questão do uso da tecnologia. E quantas crianças estão se viciando nisto aqui e deixando, por exemplo, de jogar bola. Deixando de interagir. Então, você... Até um dia eu brinquei com o Ricardo, né? A gente colocou uma foto aqui. A família de 1980, a família de 2014, né? Todo mundo lá com os aparelhinhos, enquanto você deixa de ter o relacionamento. Então, isso é prejudicial. Quando você está com um amigo do lado e mandando recado para ele, como a gente vê, né, na roda de adolescentes e de crianças. Tá? Então... As crianças, elas estão todas na mesma casa, a mesma família, e elas não se comunicam falando, elas se comunicam mandando recado. Sim. Ali pelo smartphone e assim por diante. Mas eu quero só acrescentar o que a Elaine está dizendo para dizer o seguinte, olha, é um risco. É um risco para você que é pai, é um risco para você que é mãe, você tomar essa decisão de dar para uma criança, quanto mais nova ela for, um aparelho como esse. Primeiro, o risco de você perder seu filho.
Tá? Esses meios eletrônicos, eles são sedutores. Ele tem um poder de sedução, de atração muito grande para todos, para adultos, mas para criança nem se diga. Segundo, a gente percebe que nossas crianças começam a ter sérios problemas. O primeiro deles é a questão do sono. Sim. Tá? A criança entra no quarto, você veja uma criança que tem televisão no quarto. Se não tem hora para desligar, vai. Não tem limite. Coisa mais triste, uma criança tem insônia. Ah, não tem televisão, mas ela não dorme, ela fica ali, ó, a noite inteira nessa coisa viciante e assim por diante. A outra coisa que eu vejo como um perigo constante são as conversas paralelas, no seguinte aspecto. Você não tem controle sobre quem que os seus filhos estão conversando. Tá? Tem risco de pedofilia, tem risco de começar uma sexualidade bem cedo, porque as conversas são as mais atravessadas possíveis. E algumas você não vai entender, porque eles sabem conversar sobre códigos, Exato. né? Usando símbolos e assim por diante. Eu quero dizer que é um risco. É um bem? Pode ser, questão de segurança, tal. Agora, uma mãe que dá para o seu filho um celular de última geração, eu fico triste, você vai ter que pagar um preço muito alto depois, que nem vai compensar o preço desse seu celular. Né? Às vezes é preferível deixar a criança ter a vontade de ter e assim por diante. Quando ela ter, ela vai valorizar. Quando você dá o de última geração para ela, depois você vai ter o que para dar para ela? Ela já teve o de última geração, né? Comece, se tiver que começar, para o mais simples possível. Se é para ligação, né, padre? Se é para comunicação, para receber uma serve, ligação. né? Você nem precisa ter crédito. Talvez R$20, para no mínimo ela, quando precisar de um socorro, te ligar. Mas passou disso, eu estou dizendo como padre, é um risco. Falava esses dias no santuário, que é interessante, as nossas crianças hoje não sabem mais rezar. Sabe por quê? Porque terço é uma coisa muito chata, perto daquilo que é um smartphone, um telefone. Aí a criança, por exemplo, ela vai para a missa, ela fica inquieta lá. Nossa, mas não pode ficar mexendo aqui na igreja com isso. Então, cuidado, é um risco, é um perigo. Você quer ser uma mãe moderna, quer mostrar que você pode, mas você pode começar a perder seu filho se você perde dando para eles, para esses meios eletrônicos, sobretudo de uma forma incontrolada. Os adolescentes e as crianças são mais espertas do que você e mais do que você imagina no uso desses meios, né? Então, muita coisa, inclusive, uma coisa que me preocupa... por exemplo, os adolescentes, a mocinha veio aqui tirar foto, a máquina do pai, maravilhoso. Mas as nossas criancinhas pequenas estão aprendendo a tirar roupa até peladas e, de repente, está trocando uma para outra. A coleguinha pede, vai, tira e manda, e você, de repente, você vai ver daqui a pouco a sua filha exposta na internet sem saber por quê. Né? Então, não corra esse risco, saiba ter disciplina, saiba ter controle, eu tenho certeza que vai ajudar muito mais. Você ia dizer, Elaine? Não, eu ia complementar só, porque existem alguns estudos que mostram, do ponto de vista neurológico, o tempo de exposição que você pode ter a meios eletrônicos. Então, quanto menor a criança, é praticamente insignificante o tempo. Crianças de 10, 12 anos, pela lógica, deveriam ter uma exposição de 2 horas por dia. Não mais que isso. Não mais que isso. Então, a gente vê que tem crianças que passam 20 horas por dia conectadas, acorda e conecta. Até os casos de déficit de atenção, de hiperatividade, são motivados pelo uso excessivo. E, às vezes, por exemplo, você tira o aparelho da criança, ou você tira o jogo eletrônico, ou você tira o computador e você começa a perceber sinais de agressividade. Sinais de ansiedade. A criança que não para. Não é que ela não para porque ela só é sapeca. Ela não para porque ela está precisando desse vício que ela não tem na mão, que é o aparelho eletrônico, o jogo, o celular ou o tablet, o que seja. Então, como disse o senhor, né? Os estudos são recentes. Questão, acho que foi no final do ano passado, saiu um livro de um psicólogo em São Paulo, que ele só faz estudos a respeito de dependência tecnológica. A ponto de que, na Universidade de São Paulo, no Instituto de Psiquiatria, existe um setor que só cuida disso, pelo aumento dos casos. Então, é um caso, de fato, para a gente conhecer, entender e conseguir administrar isso melhor nas nossas famílias. Pois é, pô, Elaine, muito obrigado. Vamos para a próxima questão. Próxima questão, padre, é para o diácono Paulo, de uma mulher que não quer ser identificada. Ela diz que seu marido ajuda a todos na igreja, mas dentro de casa é frio e distante. Ele não conversa com ela e fica com a cara fechada a grande parte do tempo. Ela pergunta por onde pode começar para crescer no casamento. Então, já tem uma situação importante. Ele participa da igreja. Ele está sob o ambiente salvífico. Então, a mensagem central de salvação é o amor. O amor a Deus, né? Ele serve, ajuda na igreja, e o amor ao próximo. Ela é
o próximo mais próximo, é a esposa. Então, talvez ela precisa reconquistar o relacionamento com ele. Então, aí vai caber casualidade, cada caso é um caso. O que ele gosta e qual é o caminho de reaproximação? Um casal ele tem que ter intimidade, proximidade, ternura, afeto. Então, aonde que se quebrou isso? Então, porque, às vezes, o casal, acontece muito isso hoje, e eu já tive vários casos que atendi, a pessoa vai para a igreja para fugir do relacionamento, porque a situação não está bem resolvida, não consegue sentar e conversar sobre as situações, entrar no diálogo do perdão, da acolhida. No 3º capítulo do meu livro, eu falo sobre a questão da espiritualidade, de acolher, eu chamo da compaixão. Ter compaixão com quem a gente convive. Então, eu vivo com alguém que é pecador. Seu marido é pecador, você é pecadora. A forma de se abordar um pecador é tendo compaixão. É acolhendo ele nos seus erros, nas suas ambiguidades e nas suas qualidades. Ter compaixão é viver a paixão, viver o que o outro está vivendo de forma integral e ajudar o outro a crescer. Então, se vocês estão tendo dificuldade de se encontrarem, comece perguntando para ele, olha, o que eu posso fazer para que a gente possa retomar a nossa vida. Ele é frio. Por que ele é frio? Você pode o aquecer. Ele está distante, você pode se aproximar. De repente, pode ter que ser devagar, ter que ser com jeito. Mas o primeiro argumento ele já te deu. Ele está na igreja, onde ele está aprendendo o amor. O amor a Deus, servir os irmãos e amor ao próximo. E se ele é casado, se ele tem o sacramento do matrimônio, a primeira obrigação é amar a esposa. A esposa é o primeiro amor da sua vida. Talvez aquilo que o padre estava dizendo para os músicos, voltar ao primeiro amor, ele precisa voltar. Mas, às vezes, o pontapé inicial é a mulher. Eu costumo dizer da espiritualidade da mão atrás do travesseiro. Já ouviu falar, padre? Está deitado do lado da esposa, a mão atrás do travesseiro, um carinho, uma oração pela pessoa. Esse toque do esposo na esposa, a esposa no esposo. Isso dá um grande ganho no contato, né? Precisa reaproximar-se. Então, eu penso que você pode dar os passos de aproximar-se, de o afeto, o carinho, reconquistar o amor do seu esposo. Isso não é difícil, é possível e depende de você também, porque às vezes a pessoa é muito dura, quer que o outro se converta, tal, mas o que você pode fazer para melhorar o seu relacionamento? Coisa boa. Olha, não dá tempo de mais uma pergunta. O programa está tão bom que o tempo está passando. E qual é a próxima pergunta, Aline? A próxima é para o padre Márcio, da Jéssica, que enviou sua pergunta por e-mail. Ela escreveu: como consigo encontrar fé? Sinto que estou afastada de Deus. Já fiz confissão, tento fazer novena, rezar terço, mas mesmo assim sinto a falta de Deus. Bom, Jéssica, a fé é um dom, é uma graça que nós recebemos no batismo e que os nossos pais ou padrinhos, pais e padrinhos, né, também professaram ali a fé. A maioria de nós, né, fomos batizados quando pequenos. Então, nós herdamos a fé dos nossos pais, herdamos a fé da igreja, e a fé ela precisa ser exercitada. Não sei se é o seu caso, não, mas muita gente confunde fé com sentimento, com sentir as coisas. Né? Eu não estou sentindo nada, então não é fé, né? Não tenho fé. Não é bem assim. Né? Você tem fé quando você, sim, frequenta a igreja, quando você faz a sua oração a Deus, mas eu não sinto nada. Mas se esforce, né? Se esforce para estar ali em oração. Muitos de nós passamos por momentos difíceis mesmo na nossa caminhada com Deus. Talvez lá no início da nossa caminhada a gente sentia mais a presença de Deus. Quando fazíamos uma leitura, quando íamos para a igreja, participávamos da missa, íamos para um grupo de oração. E depois isso foi se esfriando. Mas não significa que você não tem fé.
significa que você precisa agora dar um passo de fé mesmo. Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, diz isso, né? A fé é a certeza daquilo que não se vê. Então, não fique esperando, né, sentir um arrepio, sentir algo no coração para dizer, eu tenho fé. Aconteceu alguma coisa comigo e eu professei ali a fé, eu acreditei em Deus e Deus fez o milagre. Na verdade, Deus está sempre fazendo um milagre a cada dia, e é interessante que eu e você tenhamos essa sensibilidade de perceber Deus nas grandes coisas, sim, mas nas pequenas coisas, né? No ar que nós respiramos, no alimento que nós temos. Então não é falta de fé, né? Mas claro, tente alimentar a fé de que forma? Através de um estudo, de uma formação, através da própria oração. Mas eu não sinto nada. Mas se esforce, esteja lá diante de Deus, né? Esteja diante do Santíssimo, procure uma ajuda espiritual, né? Um sacerdote ou um leigo de caminhada, uma religiosa, um religioso de caminhada que possa estar te acompanhando também e estar te ajudando nas suas crises. Eu gosto de citar também a Santa Teresa, né? Madre Teresa de Calcutá, Beata, né? Teresa de Calcutá, que ela relata isso. Ela fez uma experiência com Deus e depois passou um tempo na escuridão. E quem foi Madre Teresa? Foi uma mulher de grandes obras de Deus, foi uma grande mulher de fé, embora tenha passado a maior parte da sua vida na escuridão. E ela até dizia isso, se um dia eu for considerada santa, você é considerada santa da escuridão. Né? Mas por quê? Porque ela fazia mesmo pela fé, não pelo sentimento, mas porque ela acreditava naquela obra e sabia que Deus estava com ela. Então, tenha fé, Deus está assim contigo, alimente a sua fé, buscando alguém para te escutar, para te orientar, buscando formação, buscando fazer também experiências de oração. Padre Márcio, muito obrigado pela sua resposta. Tenho que dizer que o nosso tempo do programa chegou assim ao final. Está muito bom o programa. Tá ou não está, gente? Mas então vou convidar vocês a ficarem já sentados aqui para o programa da semana que vem. Gente, estamos encerrando assim o nosso programa Trocando Ideias do dia de hoje. Tá? Muito obrigado a você que está em casa nos acompanhando. Muito obrigado aos nossos convidados. Obrigada, uma alegria imensa ter vocês aqui nos acompanhando. Muito obrigado, Aline, com essa simpatia toda aí. E manda aí um abraço para todo mundo que não deu para fazer pergunta, tá, querida? E um abraço a você que está em casa, convidando você para nos acompanhar todas as terças-feiras, às 8h30 da noite, direto aqui da sede da Canção Nova, o nosso programa Trocando Ideias. Deus abençoe você e uma boa noite.